Fazer exatamente o que a peça fala, né? Que o artista circense circula de norte a sul, de leste a oeste, e tanto o Benjamin de Oliveira quanto o Abelardo Pinto Piolin circularam não só pela periferia de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Chegavam em cidades, às vezes antes da cidade. O trem chegava e aí a cidade começava a ser construída em torno do circo, né? Então, pra gente que não somos artistas originários do circo, mas estamos fazendo essa homenagem, é muito importante. Primeiro que é um festival clássico da cidade de São Paulo, muito conhecido, muito importante. É a primeira vez que eu venho, vocês também ou não? É a primeira vez. Primeira vez também, né? E pra gente é sensacional, é um grande prazer. O circo é periférico, né? O circo não é um glamour, né? Que chega pra gente do Circo de Soleil aqui, é outra realidade. O circo, ele é feito por pessoas periféricas, nas periferias, né? Na grande maioria, né? Então, tá no lugar que ele deve estar, né? Que é junto com o povo, na periferia, levando a história do Brasil, né? Que é o que a gente propõe nessa peça, essas duas figuras. E o histórico, a gente, enquanto companhia, a Companhia Canta Circo, esse ano completou 10 anos, né? E grande parte da nossa trajetória foi nas periferias, né? A gente faz muito em Sesc, mas mesmo o Sesc não estão nos grandes centros, né? A maioria que a gente faz está sempre à margem, né? Então a gente vai muito para CEL, para Casa de Cultura. Hoje mesmo de manhã a gente estava em Taipas, né? Então a gente apresenta muito na periferia. Então é muito importante levar isso, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Porque as grandes produções estão mais nos grandes centros. E então é muito importante porque é uma democratização, né? Mostra que a arte... E é isso, o artista é isso que o João falou, a gente vai, tudo falou, a gente tem que ir onde o povo tá mesmo, né? E se o circo é periférico, nada melhor que estar na mão da periferia, né? É um bem da periferia, né? É uma devolutiva, né, de certa forma. Artistas circenses, artistas populares, são geralmente pessoas marginalizadas, ciganos, imigrantes, pessoas que chegam e têm alguma habilidade e entra dentro do circo. Então, também é feito por pessoas periféricas, né? A Cínica, né, que já existe há pouco mais de 20 anos, em 2010, a gente criou um espetáculo chamado Histórias da Maloca, a partir da obra da Dona Irã Barbosa. Então, nada mais periférico do que essa origem, né? Acho que esse é o grande marco dentro da história da Cínica, né? E a gente pôde fazer em Santo Amaro, aqui também na Zona Sul, muita gente participando. Então, é isso. A trajetória dessa, e assim como a Canta Circo, né? Como já foi falado, apresentam muito, né, nas periferias. A Cínica nasce assim também, com espetáculo infantil rodando, apresentando, e vem do ABC, né, paulista, que também é a periferia da Grande São Paulo. A gente fez agora em maio uma circulação pelas escolas ali na região de Pirituba, Taipas, né, Vila Mirante. Foram 17 apresentações em uma semana, só em escola pública, né? E só em lugares periféricos. E o trabalho, ele precisa dialogar, né, com a periferia, porque é a forma que a gente tem de contribuir também com as crianças, com os adultos, né, com um pouco da arte, né? E foi uma semana muito legal pra gente, né? A gente pegou muitas pessoas que em 2024 nunca assistiram uma peça de teatro. E a gente pôde ir na escola lá e fazer, né? E às vezes a gente pensa, né, nossa, o mundo já evoluiu tanto. E não, ainda existem pessoas que nunca assistiram uma apresentação artística. Não é nem teatro, nunca viram nada. Estão na escola lá, estão crescendo, né, sendo período de formação, sem contato com a arte. E aí, por isso, acho que o nosso trabalho tem a necessidade de dialogar com a periferia, né? Porque a gente contribui também com a educação, com parte da educação, né, e da cultura. Que os jovens acabam recebendo, né, nessa parte de formação, né, como cidadão. E você fala assim, da realidade da periferia influenciar no trabalho, a gente tem um espetáculo que é o Dudu que dirigiu, hoje ele atua também com a gente, que é o Quixote em Construção. E esse Quixote, ele parte de uma história
de 2 palhaços que perderam, época de pandemia, perderam o trabalho e foram trabalhar na construção civil. Meu pai é pedreiro, Meu pai do também Dudu foi pedreiro, né? Então, qualquer esquina que você for na periferia, você vai ter algum pedreiro, geralmente de Minas, meu pai é mineiro, né? Meu pai também. E aí a gente brinca que geralmente é o baiano ou é o mineiro, né? Mineirinho e baiano. Na peça a gente dá uma subvertida nisso, porque o chefe de pedreiro é o paulista, né? Ele não é o baiano ou o mineiro. E esse espetáculo ele vem da nossa vivência. Eu cresci em Pirituba, é periferia, né? Então a história da periferia influencia muito a nossa criação também. Não tem como a gente fazer um espetáculo falando sobre os grandes centros financeiros se não é a nossa realidade e não é o público que... Claro, a gente quer atender a todos os públicos, mas é isso que o João falou. A gente, em 2024, apresentou para pessoas que nunca foram ao teatro. E aí, se a gente faz um espetáculo que dialoga com a realidade deles, o Quixote a gente fez o ano passado. O ano passado, a gente fez essa peça também nesse mesmo roteiro aí de escolas. Então tem, porque, o meu pai é pedreiro também, tem essa coisa, né? Dialoga com a realidade deles. Então, fatalmente, o que a gente vive na periferia influencia muito na nossa criação, né? No nosso trabalho. E eu acho que isso que cria uma identificação maior com o público também. Eu acho que hoje o trabalho que não conectar com a periferia, ele praticamente não serve. Por quê? Por que você tem que conectar com a periferia? Para até você mostrar para o cara que não está na periferia qual que é a realidade da maioria. Então, se a gente não consegue conectar com a periferia, a gente não consegue atingir essa parte que se acha a classe média da sociedade, que eles se acham os ricos, os poderosos. Eles não têm... O mundo deles é outro. Então, quando a gente faz arte, também é hora de mostrar para eles, olha, existe outro Brasil aqui, existe outra São Paulo aqui, existe outra coisa aqui. Você precisa estar sabendo que isso existe, né? Então, indiretamente, você acaba atingindo também a outra classe a olhar, né, para a periferia. A gente já se apresentou aqui. Se apresentou aqui dentro, já apresentamos lá fora, uma viradinha, né? Foi. Uma viradinha. Já apresentamos os alunos, uma vez vieram assistir a gente aqui na sala. A gente já conhecia aqui. Aqui no espaço é a primeira vez, para mim é a primeira vez. Mas eu passei boa parte da minha infância muito perto aqui, que é a Vila das Belezas. Né? Muito. Aliás, quando eu passei do lado do metrô, eu tirei uma foto e mandei pro meu irmão, porque parte da minha família morava aqui. Então a gente saía lá de Mauá, no ABC, e levava horas, levava umas 4, 5 horas para chegar aqui. Era uma grande viagem mesmo. E a gente ficava uma semana aqui. E aí... Pra compensar, né? Pra compensar. Coitada da minha tia. Então é uma sensação de voltar, de retorno também, né? Porque tá aqui na região, tá aqui pertinho. A gente vai muito festival, fora de São Paulo, né? A gente vai pro festival há muitos anos, que é em Guaçuí, é uma cidadezinha do Espírito Santo, minúscula, e é um festival que vai gente do Brasil inteiro, né? E é fora. A gente foi para outro no Espírito Santo, também em São Mateus, então a gente circula por vários outros lugares, e aqui mesmo tem pouquíssimo, né? São poucos festivais que tem, né? Então é muito bacana ter, porque... Apesar de grande a cidade, falta, né? Falta muito mais festivais pela Porque a gente faz muita coisa fora de São Paulo. E tipo, aqui que teria toda a potência pra fazer, porque tem estrutura, porque tem grupo, é mais fácil acesso. Por exemplo, a gente vai pro Espírito Santo, gasta de carro 14 horas a gente vai de carro. Não é perto de Vila Velha, Vitória, é longe. Então é um rolê pra chegar e as pessoas vão. Aqui em São Paulo, não tem desculpa. Né? Então falta, é importante essa iniciativa, por isso que a gente gosta de... É importante estar junto, porque tem que fomentar, a gente tem que fazer, tem que divulgar para as pessoas verem que é possível fazer, né? E tem gente fazendo, então tem que apoiar quem tá fazendo, tem que... a gente acha incrível, né? Eu falo por mim, mas eu acredito que... Não, mas é isso. Tô falando por vocês também, né? É a máxima. E hoje a cidade de São Paulo... festival 3 vezes por ano. Né? Não é? De férias. E poderia ter aqui o festival na cidade de Tiradentes, festival em Taipas, onde for. E hoje a gente tem diversos espaços, né? Tem as casas de cultura, tem tem teatro distrital. A cidade de São Paulo pode e deve fazer muito mais, se espelhar, né, nesse festival que já existe há tanto tempo. Eu já tinha mandado inscrição algumas vezes, tal, e é concorrido, né? Isso é muito bom. É legal, né? Eu vinha para a região, né? Para outro município aqui próximo, para Tabuão, enfim, e já ouvia falar, caramba, que legal, quero um dia poder participar. Esse ano deu certo. E esse ano aconteceu, a gente ficou muito contente.
Existe um outro festival muito importante que está acontecendo ao mesmo tempo, que é no Heliópolis, que é do lado da minha casa, né? Perto da gente ali, que ano passado eu tive a oportunidade também de acompanhar diversos espetáculos. A gente foi até pré-selecionado, mas a gente não entrou, né, com esse espetáculo também. E acontece dentro da comunidade, dentro das ruas, isso é muito legal, né? E falta muito mais teatro de rua também, porque ele é muito mais popular. Ele pode acontecer do lado da estação, do lado da rodoviária, né? Espetáculos circenses, né? Isso é fundamental. Que viva durante muitos e muitos anos esse festival e que a gente possa voltar com os outros trabalhos, os infantis também, não é? Nossa. Fica a dica, fica a dica!